tudo a respeito do Palmeiras, encaminhando saída de zagueiro. E para falar do ano diferente, a gente precisa de reforços, contratações. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no canal, nesse vídeo com vocês, tá? Últimas de mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar agora que o Palmeiras encaminhou a saída de um atleta que não vingou no ano passado. O Palmeiras gastou bem mal com o reforço, você vai lembrar dos 703 milhões de reais investidos em 12 contratações, um dos piores negócios, Mikael. Adquirido junto ao Houston Dynamo na oportunidade de 30 milhões de reais. O problema é que a moeda estrangeira se valorizou e hoje a negociação do Mikael já ficou na casa dos 35 milhões de reais. Ele termina o ano como reserva e o Palmeiras busca interessados em comprar. Não há proposta de compra, o que surgiu foi uma oferta de empréstimo do Inter Miami, equipe dos Estados Unidos onde joga o Lionel Messi. Esse empréstimo foi apresentado e agradou ao Palmeiras. Inter Miami e Palmeiras discutem termos do negócio. O Palmeiras gostaria de colocar uma obrigação de compra caso metas fossem batidas. O Inter Miami prefere que seja uma opção de compra e se essa história avançar, existe a possibilidade de o Mikael nem fazer parte da reapresentação do elenco marcada para a noite desse domingo. Os jogadores se apresentam de noite para entrarem em jejum e iniciarem exames médicos na segunda-feira. Com a camisa alviverde, o Mikael jogou 28 partidas e uma assistência, não marcou gols. Muito queimado com o torcedor alviverde. A saideira em relação ao Verdão, Marlon Freitas desembarca nesse domingo para se juntar ao restante do elenco na preparação para a temporada de 2026. Já Patrick de Paula, ex-jogador do Palmeiras, é reforço do Remo. O volante que não conseguiu vingar no Verdão, no Botafogo, entre outros, estava emprestado ao Estoril, onde também jogou muito pouco. Começa aí a fase de testes, de exames, de treinamento, visando a próxima temporada. E o Palmeiras já estreia no dia 10, semana que vem, já tem estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Então, uma coisa bem curtinha. Claro que o Palmeiras deve ir com um time bem modificado, com a base, mais uma vez, pelo menos para começar a temporada. Não dá tempo de se apresentar no domingo e jogar no sábado, a gente sabe disso. E o Palmeiras vai ter aquela dificuldade que teve no ano passado, 2025, no Campeonato Paulista, jogando com a base, muitos jogadores aí trazidos para preencher o elenco. Mas dali surgiu o Alan, por exemplo, né? Então é importante para a garotada, é importante para o Abel, que tem um monitoramento ali da base, e é importante para essa garotada também, mostrar trabalho. Eu acho que pode surgir aí uma oportunidade maior para o Riquelme, né? Para o Belé. Então são vários jogadores que estão aí já fazendo parte, por Larson, né? Aquele menino também que foi contratado agora do Goiás. Então, são jogadores que já estão no radar da comissão técnica, que pode, né, ganhar espaço jogando aí no Campeonato Paulista. Então, é bom para o Palmeiras e é muito melhor você olhar para essa base que é recheada de talentos, de diamantes, de joias que podem e precisam ser lapidadas, do que ficar fazendo essas contratações que a gente não cansa de falar aqui, né? Sousa e Facundo é um tiro nos dois pés, um de cada lado, direito e esquerdo. Tirar espaço do Riquelme, do Eric Belé, dessa garotada do Larson, aí de ser outro menino, para trazer Facundo e Sousa e gastar 150 milhões, é um absurdo, né? É um absurdo que a gente espera, o robozinho ligando aqui, que a gente espera que não se repita nessa temporada. O Palmeiras precisa realmente de reforço, mas de jogadores que venham para jogar e não para tirar espaço da base do Palmeiras, porque esse cara só fica no banco. O Sousa veio para ficar no banco, o Facundo veio para ficar no banco, e aí tira espaço para molecada, jogador que não acrescenta nada. Então a gente espera que realmente essa temporada seja uma temporada diferente para o Palmeiras. A mentalidade a gente está vendo, parece que mudou. Estão de olho aí em jogadores importantes, tentando negociar, né? O Palmeiras às vezes tem uma dificuldade, às vezes é mais caro para o Palmeiras também. A gente tem que entender, às vezes é mais caro, mas não dá para pagar mais caro de jogador ruim, né? Se vai investir pesado, se por Palmeiras o mercado, né, os valores são outros, que faça também uma contratação certeira. É isso que o Palmeiras está precisando. E o primeiro nome eu gostei. O Marlon Freitas é bom jogador, veio para o lugar do Aníbal. Aníbal, que temporada, hein? Meu Deus do céu, foi um pesadelo a temporada do Aníbal no Palmeiras. Aníbal Moreno, tchau. Vai lá pro River, voltou para o país dele, que seja feliz lá.
e não nos atrapalhe mais, né? Já foi. Então o Marlon chega aí, é um jogador que a gente sabe que é um jogador experiente, campeão, tarimbado, líder. O Palmeiras precisa, né? É muito mimimi, precisa de um cara dentro de campo que chegue, que fale, que bota uma organização, que se junte ao Gustavo Gomes, que o Palmeiras realmente está precisando de jogador dessa forma. Chega um jogador campeão, como o Palmeiras já tinha vários, né? Hoje não tem tantos assim, contratou um elenco jovem que ainda não ganhou nada, e por isso toda essa dificuldade aí para se montar um time campeão, que quando afunila o negócio, o Palmeiras tem sofrido, e não foi só em 25 não, hein? 24 foi da mesma forma. 24 o Palmeiras sofreu também em jogos grandes, em momento decisivo de competição, sofreu e só ganhou o Paulista. De lá para cá, nem o Paulista veio mais. E está começando mais um. Aliás, o Abel, desde que está no Palmeiras, foi em todas as finais do Campeonato Paulista. Ganhou 3, né? Ganhou 3 e perdeu 2. Perdeu uma para o São Paulo e agora perdeu uma para o Corinthians. E ganhou as outras 3. Então, o retrospecto do Abel é claro que é muito bom, mas o elenco a gente sabe que precisa ter mais opções para o Abel. Então, falando aí do Marlon Freitas, boa contratação, legal, jogador de 30 anos, já experiente, já campeão, vai trazer essa bagagem para o Palmeiras que está precisando. Sai de um Aníbal, vem um Marlon, legal. Agora, e as outras contratações? O Palmeiras está atrás de um zagueiro, insiste no Nino, mas será que não dá para olhar para outras opções? Por exemplo, o Palmeiras, a gente sabe que até pouco tempo, até o ano passado, né, ficava insistindo em jogadores jovens e que não traziam retorno nem financeiro nem técnico, né? Porque a única contratação que deu certo até hoje de trazer um garoto, né, para ser vendido foi o Richard Rios, o único. Do resto, todo mundo ficou enroscado aí e desvalorizado. O Palmeiras paga muito e quando tenta ter um retorno financeiro, está desvalorizado porque não entrega. Então, o Palmeiras parece que mudou um pouco o seu olhar para o mercado, e isso é bom. Isso é bom, vai trazer jogador, pelo menos o Palmeiras tem ido atrás de nomes de jogadores já com uma certa experiência, para que possam agregar aí qualidade e experiência a esse grupo. Então, o Nino é um nome aí que a gente vem falando, ouvindo muito, né? O Nino do Zenit, que estava no Fluminense e tal. Mas por que não olhar outras opções, né? Por exemplo, se quer um jogador ainda com aquela ideia do Palmeiras, mas um jogador bom, eu gostei muito desse menino do Cruzeiro, o Jonathan Jesus. Por que não olhar para esse menino? O Cruzeiro parece que não está fazendo muita questão de segurar. É claro que quando aparece um clube interessado, o valor vai lá em cima, né? Com relação a esse menino, que é bom de bola. O Zenit também está atrás dele, por isso talvez liberaria o Nino, que também parece que tem interesse em voltar para o Fluminense. Então, não adianta. Se o jogador, quando vai atrás, já fala que tem interesse em ir para outro time, eu acho que o Palmeiras já precisa começar a pensar num outro nome. E eu gosto desse menino. Não estou falando que teve alguma sondagem, não estou falando que o Palmeiras esteve atrás. É só assim, o meu olhar sobre o mercado. O meu olhar sobre o mercado. E esse menino tem 21 anos, já disputou aí uma semifinal de Copa do Brasil com personalidade, com 21 anos, jogou bem, se impôs, jogou uma partida muito segura para um zagueiro dessa idade. Então, eu acho que é um nome que realmente o Palmeiras precisa estar de olho. Está de olho nesse menino que joga muita bola, é destro, joga pelo lado esquerdo, mas é destro. Um canhoto até realmente seria melhor. Mas é um menino muito bom de bola e jovem. Esse sim, eu acho que o Palmeiras teria condição de reaproveitar numa futura venda depois, que só tem 21 anos, né? Esse sim. De zagueiros também continuando falando, o Mikael parece estar indo para a Inter de Miami, né? Um empréstimo, parece não, está indo. Inter de Miami, um empréstimo aí por uma temporada, com valor de venda no final desse contrato. Então, acho que é bom para o Mikael, é bom para o Palmeiras. O Mikael realmente não deu certo. Então, o Palmeiras já consegue uma negociação e abre uma brecha aí, então, para um zagueiro chegar. Eu gostei desse nome. No mercado brasileiro aí, jovem, eu gostei muito desse menino, Jonathan Jesus. Continuando falando lá de Minas, o Palmeiras precisa resolver essa questão também. Esse sim precisa ver. Esse nome o Palmeiras está monitorando, mas precisa ser mais agressivo. O Palmeiras precisa resolver essa questão. Matheus Pereira já pode assinar um pré-contrato. O contrato dele com o Cruzeiro vence no meio do ano e ele já pode assinar um pré-contrato. E o Palmeiras precisa ser rápido, precisa ser mais agressivo, precisa acertar essa contratação.
É um jogador que está no mercado. O Palmeiras já esteve atrás do Matheus Pereira. O Matheus Pereira agora tem uma proposta de renovação e ainda não assinou essa proposta de renovação. Está aí com essa possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer clube, e o Palmeiras precisa realmente ser incisivo, ir atrás dos empresários, do staff do atleta, porque hoje é tudo dessa forma, né? E tentar uma negociação direta. Existe essa possibilidade. Então faz uma negociação direta, porque a gente sabe que o mercado funciona assim, e o Palmeiras às vezes é muito lento nessa negociação, nesse mercado. Tem que ser mais agressivo. Tem que ir atrás do jogador, não precisa comprar o jogador. É claro que vai ter luvas, aquela história toda, mas precisa definir essa questão do meia. O Palmeiras precisa definir essa questão do meia. O Palmeiras hoje tem o Andrés jogando mais adiantado, jogando mais atrás, né? O Andrés seria uma solução ali como meia. Mas como o Evangelista está machucado, pode jogar ali um pouco mais atrás, embora a gente perceba que ele renda um pouco mais à frente. Mas se vier o Matheus Pereira, o meio-campo com o Marlon, Matheus Pereira e o Andrés Pereira, tá tudo parecido agora, né? Seria um meio-campo de muita força, né? De muita criatividade. Andrés Pereira, Matheus Pereira e o Marlon Freitas. Seria um meio-campo diferente e um meio-campo de qualidade. É disso que nós estamos precisando e falando aqui, né? O Veiga realmente é um jogador que o Palmeiras já está pensando, né, numa negociação, e, aliás, poderia até incluir o Veiga nessa negociação. Porque se o Palmeiras acerta com o Matheus Pereira um pré-contrato, o Cruzeiro vai fazer jogo duro, não vai querer liberar. Uma entrada do Veiga na negociação, acho que poderia até amenizar as coisas, acalmar as coisas por lado de lá. O Tite conhece muito bem o Veiga e acho que poderia ser até uma moeda de troca aí para facilitar nessa negociação. Então, existem várias possibilidades. O que precisa é ter boa vontade, ou que precisa ter alguém negociando, alguém buscando essa contratação, que seria um nome importante. O Palmeiras realmente sofreu nessa temporada passada com esse meia. Tinha aí, no começo, quando o Andrés chegou, foi ali um meia, jogando legal, foi bem. Depois, com a lesão do Evangelista, veio para trás, não conseguiu jogar legal ali no mesmo nível. E o Maurício caiu muito e o Veiga não conseguiu jogar. Então, não dá para ficar esperando jogador recuperar a condição. Foi um ano todo oscilando entre Veiga, Maurício, Veiga, e a coisa não funcionou. Então, traz o cara que é destaque na posição. É isso que o Palmeiras precisa fazer com a força financeira que tem. Assim como o Flamengo exerce essa força financeira. Vai atrás do cara que vem para resolver, a gente sabe disso. Matheus Pereira é o nome, está livre no mercado, pelo menos nesse momento, para assinar um pré-contrato. Então, esse é o nome. Eu acho que o Palmeiras tem que ser mais rápido com relação a isso, para ir buscar esse jogador que seria importantíssimo. Representa amanhã, sem grandes novidades, mas é uma temporada que o Palmeiras realmente precisa apresentar algo novo, precisa apresentar um time experiente e precisa ter jogadores desse calibre. Esse é o nome hoje no mercado que o Palmeiras precisa ir atrás. Tá bom? Tem muita coisa, tá? O ano só está começando, a gente vai falar muito sobre isso. Só quero agradecer a todos vocês que já estão aqui no canal. Agradecer nossos parceiros aí, a E67, tem o QR Code aí que você precisa conhecer melhor a E67. Vai lá no Instagram, siga a E67, que é uma empresa parceira nossa aqui que traz grandes promoções. Eu já falei com o André e tem novidade para vocês, hein? No Paulistão vai ter também camarote da E67 para você, lá no Allianz Parque, assistir os jogos do Palmeiras, tá bom? Então a E67 continua com a gente, continua com a promoção. Então é uma grande notícia para você nesse começo de ano, tá? Tem a Live Goal também, que tem o QR Code por aí, o Lucas já está colocando, tá aqui, ó. Live Goal que você precisa conhecer. Você chega em casa cansado, não tem o que fazer, aquela correria. Se você já tiver a Live Goal ali no seu freezer, é 5 minutinhos e você vai ter aquela comida rápida e saborosa à sua disposição. Tá bom? Então, sempre agradecendo nossos parceiros. Você que está inscrito aqui, continue se inscrevendo, que a gente vai ter uma ótima temporada se o Palmeiras nos ajudar a correr atrás, que é um time forte que a gente espera. O time é forte, precisa de alguns enxertos por ali para a gente fazer uma campanha que tem que ser melhor do que o do ano passado. Combinado? Abraço a vocês, ótimo ano a todos nós e a gente se encontra. Tchau.